Olá! Durante a fase de planejamento, especificamente a parte onde o consultor está no cliente apresentando as DPS padrões do sistema, pode ser que surja algum ponto de ruptura do processo nativo do sistema. Atualmente, essas informações são listadas num documento chamado DLC, que é o nosso documento dos levantamentos de customizações. Essa informação será listada através do preenchimento do questionário. Para isso, dentro do tenant do cliente, onde o cliente já acessa normalmente para fazer os questionários do processo nativo do sistema, no menu Implantação, Questionários, em todo o processo de cada módulo, vamos ter sempre uma pergunta chamada ponto de ruptura. Vou usar aqui o conteúdo de ponto para exemplo. Dentro, então, aqui do meu processo de banco de horas, eu vou ter um item com a pergunta ponto de ruptura. O que seria o ponto de ruptura? Se durante a minha apresentação das DPS referente a esse módulo específico de banco de horas, o cliente me sinalizou alguma coisa que eu vejo por conhecimento que foge do padrão, ou algum relatório específico que ele tenha pedido durante o processo, eu vou listar essa informação aqui na minha pergunta ponto de ruptura. Vejam que ela tem um izinho, onde a gente consegue ver que é um processo rotina que não é atendido nativamente, ou seja, que vai para a DLC. Aqui, então, eu consigo listar qual que é essa minha ruptura. Então, aqui nesse meu caso, vou tratar como uma regra de apuração diferenciada. A observação seria mais ou menos a forma como, num primeiro momento, entendo que possa ser atendido. Lembrando que aqui eu estou apenas listando qual que foi a ruptura no processo. E quem que foi o solicitante? Ou seja, quem foi o usuário que pediu esta recomendação em questão? Esses itens eu posso dar um maisinho. Se eu tiver mais de um item por processo, não tem nenhum problema, basta ir inserindo um por um. Automaticamente, quando o consultor faz a inserção da informação aqui no ponto de ruptura dentro desse questionário, essa informação é enviada para o gerente de projeto por dentro da Fast Project, onde ele acessa com seu login e senha de usuário de rede, e no menu esquerdo, na parte de projetos, ele vai localizar esse projeto em questão, que estão sendo trabalhado, e no botão de ações tem um botãozinho chamado DLC. Clicando ali, vai aparecer para ele todos os itens que foram apontados na pergunta de ponto de ruptura. Aqui dentro, então, o gerente de projeto vai conseguir fazer toda a movimentação referente à DLC. Num primeiro momento, ele pode localizar e fazer as conferências básicas de que módulos foram, a sequência, a descrição, qual DPS, entender quem foi o solicitante e, assim, fazer a agenda com o gerente de projeto do cliente, o sponsor, enfim, quem for o aprovador dessas necessidades de alteração, né, para gerar posterior documento de mudança dentro desse escopo. Para isso, eu preciso inicialmente levar para o cliente um valor inicial de quanto seria para levantar essa customização específica. Ou seja, vou entrar em contato, né, o gerente de projeto entra em contato com o consultor e entende com ele quanto que o consultor entende ser necessário para fazer o levantamento dessas informações. Ou seja, sentar com o cliente, entender no detalhe o que seria essa customização em questão e assim fazer o desenho dela, ou seja, a documentação dela num primeiro momento. Para isso, ele pode e vai solicitar uma quantidade de horas que deve ser previamente feita, apenas para levantamento e documentação. Assim, vamos supor aqui no meu exemplo que ele passou 2 horas para esse processo. Nesse momento, o gerente de projeto ele vai para uma agenda com o cliente. Então, como para o cliente hoje a gente não mostra as horas, né, não é interessante, é apenas uma conversa para definição do que vai ficar das customizações ou não, aqui no meu filtro eu tenho um botão chamado Visão do Cliente, onde se eu pressiono, eu oculto essa coluna de horas aqui no final, ou seja, o cliente vai ver apenas o que foi levado para customização. Assim, eu consigo entender com ele o que fica e o que não fica. Bom, segundo esse meu cliente aqui, ele não vai querer esse benefício daqui, cálculo de folha. Então, eu posso, no momento, ocultar ela da minha DLC, clicando nesse botãozinho de olhinho que eu tenho aqui na frente. E posso fazer a mesma situação para outras que eu tiver. Essas outras aqui, o cliente decidiu que vai ficar, e então eu consigo entender com ele qual que é a prioridade que ele tem para essa customização. Então, essa aqui vou deixar como desejável, e essa aqui é importante. Feito isso,
o entendimento com o cliente está feito e ele aprovou para a gente seguir com essas customizações. Para a gente seguir com esse item, a gente tem um botãozinho aqui, gerar DLC. Esse gerar DLC aqui, ele vai gerar um documento para dentro da pastinha do Doc Studio, já informando qual que é o valor hora dessas horas que eu vou ter que pagar ali para o consultor para ele fazer o levantamento. Então, aqui, por exemplo, eu vou botar 50 horas, dou um salvar, e nesse momento ele pede para confirmar e ele está gerando um documento dentro da pastinha do projeto. Analisando, então, aqui a pastinha do projeto, ainda dentro da pastinha de planejamento fase 2, eu tenho um documento chamado DLC, e aqui eu vou pegar essa minha versão aqui. Aqui ele vai trazer para mim quais são, então, as customizações que ficaram, né, que o cliente vai querer seguir com a informação, qual que é o módulo, a prioridade, quais são as DPS, a observação, enfim, que foi responsável, e já o valor convertido num total de horas, né, que a gente não leva a hora para o cliente, a gente só leva o valor. Então, é aquele valor vezes a quantidade de horas que eu informei. E daqui, dispara-se em documento para assinatura eletrônica, aonde, então, vai seguir o processo normal comercial, que é a elaboração de DRM e a sequência das fases de customização dentro de um projeto.